Voltei, gente. Quando eu comentei aqui da hiperatividade mental, porque no caso do meu filho, por exemplo, nunca existiu uma hiperatividade motora, física, uma pessoa agitada fisicamente, não, mas na mental, que provoca a dificuldade de concentração. Quando falamos também de déficit, estamos falando de uma falta significativa, uma falta grande. A pessoa não consegue focar, tem dificuldade muitas vezes, por exemplo, para compreender um enunciado, um texto e uma questão qualquer de qualquer matéria. E você pergunta, estudou várias vezes, tal, aí você pergunta para a criança, entendi, nossa, agora entendi, finalmente. Minutos depois, você trata aquela questão e a criança não consegue lembrar, ela não consegue entender o que tinha acontecido. Isso é doloroso, é difícil. Uma criança agitada fisicamente, como eu disse, despende uma energia muito grande e isso traz um sofrimento para a criança também. Ela se sente muitas vezes, inclusive, deslocada do ambiente. E o ambiente, como eu disse a vocês, a maior parte das vezes tem dificuldade de compreender aquela ação e acolher de uma maneira a dar suporte até que passe a excitabilidade e possa haver um controle maior. Então, no caso, voltando até a falar para vocês que eu acho importante do meu filho, ele não tinha isso, mas tinha uma questão, por exemplo, de tropeçar com facilidade, de bater-se nas móveis, paredes, portas, enfim, né? E a gente sabe que tem muitos adultos que também têm esse tipo de comportamento. Muitas vezes, atrás desses comportamentos, o que existe é esse descontrole do funcionamento neurológico e provoca essas alterações e precisa então de um bom diagnóstico e de uma ajuda efetiva. Eu tive uma experiência fantástica na época de ter descoberto, por exemplo, uma fono que trabalha com reorganização neurológica. Isso existe e é importante e faz um efeito muito bom, ajuda muito a pessoa, porque diminui a reorganização neurológica, os exercícios conseguem reorganizar mesmo essas funções e a pessoa passa a ter uma melhor qualidade de vida. Então, o trabalho, mas antes, evidente, gente, o diagnóstico com um bom profissional da neurologia, principalmente, até mais do que a psiquiatria. A medicação, existe várias, mas a Ritalina ainda é a medicação mais conhecida quando a gente fala, né? Tem Pondera, tem outras medicações já em uso, e é preciso muita atenção e critério, porque medicação não pode também ser utilizada para adequar uma criança para o ambiente ou para que os professores tenham melhores condições de trabalho em sala de aula. Não é isso. Então, fiquem atentos, procure. Existe na avaliação que é realizada pelo profissional da neurologia ou da psiquiatria, existe uma lista de sintomas que a pessoa responsável pela criança vai responder e a somatória desses sintomas com outros
que não aqueles. E características próprias da criança é que vão determinar o diagnóstico e a necessidade ou não da medicação. Muitas vezes é necessário mesmo quando o diagnóstico está fechado, porque ajuda inclusive no controle da ansiedade. Atrás do TDAH existe também um nível de ansiedade muito alto. Então, por isso que são crianças extremamente ativas, muitas vezes barulhentas, em excesso, digamos assim, ou muito silenciosas, inclusive, que é confundido muitas vezes até com alguns sintomas do espectro do autismo. Não é bem diferente. Eu estou dizendo que às vezes é confundido, né, esses sintomas. Mas é um silêncio de retraimento, não de dificuldade de fazer a socialização, mas de um retraimento, uma autocrítica que faz com que a pessoa mantenha-se um pouco mais isolada dos demais, das relações, em razão, muitas vezes, dela não conseguir expressar o pensamento que ela gostaria, né? Ela tem, principalmente quem tem um funcionamento mental muito rápido, as pessoas não conseguem entender a proposta que a pessoa está fazendo e diz, nossa, né, essa pessoa funciona de maneira esquisita, fora da caixinha, esses rótulos simplistas e às vezes ofensivos até, mas tudo tem uma razão de ser. Por isso que eu digo para vocês, buscar a história de uma pessoa é fundamental, porque é só essa história que pode dar pistas do que existe naquela pessoa que pode levar a uma ou outra característica, ok? Que mais? Ela persiste, o transtorno pode persistir para a vida toda. A medicação, a psicoterapia e as terapias alternativas que devem e podem ser buscadas, principalmente quando bem orientadas, são fundamentais para organizar, ajudar a organizar melhor as decisões, os comportamentos dessa criança, desse adolescente ou dessa pessoa adulta. Muito importante também saber que são pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de buscarem e estabelecerem seus caminhos na vida, né? Profissionais principalmente, porque exatamente por tudo isso que eu descrevi. Então é preciso, sim, muita paciência, muita compreensão do que está acontecendo, muito acolhimento, mas também os tratamentos, porque senão degringola para comportamentos antissociais que são mais difíceis ainda de serem compreendidos como doença. Por exemplo, o uso do álcool e de outras substâncias, principalmente ilícitas. E nós, repito, vivemos numa sociedade que tem favorecido cada vez mais que todos os transtornos e distúrbios floresçam, né? A erva daninha, porque tem uma organização social muito inadequada, que não favorece o desenvolvimento do humano. Então, as regras, as metas, as cobranças, a forma, inclusive, com que a escola ainda é organizada, também contribui para que esses sintomas dos transtornos
possam ser aumentados se não houver toda uma compreensão do que está acontecendo, ok? Eu espero ter contribuído. Ah, uma coisa importante. Claro, gente, por esta razão, vou pegar o exemplo desse transtorno que eu estou falando hoje. Veja como é fundamental que, vou falar pai e mãe, mas entenda-se como pai e mãe as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da criança possam estar dispostas a realmente cuidarem. No mundo em que as pessoas estão questionando seus papéis e querem abrir mão de cuidar de filhos e filhas, de crianças, isso tudo torna-se muito mais problemático. E aí a gente abre uma porteira para medicalização desnecessária, para as punições, para os rótulos. Então, é muito importante cada um saber realmente de quem é a função de cuidar, principalmente de um filho, de uma filha. Se existe um pai e uma mãe, são eles que têm que ter, sim, essa responsabilidade, no meu entendimento. Beijo, logo voltarei para falar com vocês de outros transtornos. Tchau!